Bom dia, estamos aqui novamente reunidos com muita alegria para mais um Evangelho do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Vamos elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, vamos trazer Cristo para a nossa vida, trazendo paz para a nossa casa, paz para o nosso ser, muito amor para dar. Que o Cristo habite em nós e que nós possamos sempre ser muito amorosos, doar esse amor que nós recebemos dele para todos que encontrarem em nossa vida. Que todos tenhamos essa paz, essa harmonia e que possamos passar esse dia nos amando, nos compreendendo, sendo queridos e desejando que todos estejam nessa paz e nessa harmonia. Que possamos abraçar a todos com amor, aceitar e ver em todos a perfeição de Deus, que só falta crescer em nossos corações. Que com esses estudos possamos pôr para fora todo esse amor represado em nossos corações e que ele habite em todas as almas deste planeta abençoado. Que assim seja. Vamos iniciar a palestra de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Seguindo a sequência, estamos no capítulo 12 e vamos falar do item 10, que é o ódio. E esse tema foi desenvolvido pelo espírito Fenelon em 1861. Ele falou assim: amem-se uns aos outros e serão felizes. Procurem amar, principalmente aqueles que inspiram em vocês a indiferença, o ódio e o desprezo. Cristo, que deve ser o modelo de todos, deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua própria vida. O sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e nos perseguem é difícil, mas é isso que nos tornará superiores. Se os odiarmos como eles nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Amar os inimigos é o presente que devemos oferecer a Deus, pois esse gesto chegará até Ele como um perfume de agradável aroma. A lei do amor, que manda amar indistintamente a todos, não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Amar a todos é uma das provas mais difíceis. E ele falou que na última encarnação dele, ele passou por isso. E não se esqueçam, ele complementa, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, vamos relembrar a nossa história, né? Nós somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança dele. E sabemos que Deus está em nosso coração e precisamos entender e sempre nos lembrar que a proposta desta vida é a consciência e o despertar deste Deus interno. Desde os nossos antepassados, já temos conhecimento que nossas vidas se alternam entre o nascimento e a morte. E temos também a noção que tanto levamos como trazemos a bagagem de conhecimento e experiências acumuladas na vida. Porém, como ainda somos muito ligados ao nosso corpo material, porque a gente só conhece e enxerga essa realidade,
nós ainda não desenvolvemos nossa espiritualidade e ainda ficamos presos às paixões e sentimentos selvagens. Com o estudo do Espiritismo, nós aprendemos que nascemos neste planeta, quer dizer, encarnamos, muitas vezes, para termos as oportunidades de desenvolver as nossas virtudes. E o planeta funciona como uma escola onde cursamos inicialmente as séries básicas, que visam o desenvolvimento do nosso controle e principalmente das nossas emoções. Com isso, vamos alcançar o desenvolvimento das nossas ações no bem. Mas, como a gente só tem o conhecimento do nosso corpo material, nos esquecemos que essa vida é passageira e deixamos sempre para depois essa conquista, de ações no bem. E como o tema de hoje é sobre uma emoção muito forte chamada ódio, que a gente pode amenizar falando antipatia ou raiva, rancor, sinônimos dele, Então, a gente pode se perguntar, por que a gente guarda esse sentimento, um sentimento tão primitivo? Vocês já se perguntaram isso? Quando vem aquela raiva, já parou para pensar onde aquela emoção está atingindo o seu corpo? No meu, geralmente, é no estômago, E o nosso corpo reflete os nossos sentimentos e pensamentos. Portanto, a nossa saúde melhora quando elevamos os nossos sentimentos e piora quando buscamos a revolta, o rancor, o ódio, a inveja. Então, nós somos os construtores do nosso destino. Não responda ao mal com o mal. Seja você aquele que muda a roda, aquele que perdoa, que tem a coragem de perdoar. E a coragem nada mais quer dizer, com a ação do perdão. E nós ainda somos muito atrasados, ainda revidamos com cinismo, provocação, zombaria, bullying, como fala agora. Mas por que não iniciar a mudança desse modo nada civilizado de agir? Lembrando também que tudo que fazemos, recebemos de volta. E outra coisa, você já reparou que aquele sentimento de rancor está presente naqueles pensamentos recorrentes? Aqueles pensamentos que você lembra, por que eu não fiz isso? Por que eu não respondi aquilo? Por que aquela pessoa me faz tanto mal? E vira e mexe aquela lembrança mal qualificada, vem à sua mente, pimba, novamente. Aquela sensação de desconforto, de dor, de calafrio. O que fazer? Já tentou mudar de pensamento? Imagina que os pensamentos são como nuvens no céu. Se você estiver observando o céu e vendo as nuvens passar, você não vai se fixar a nenhuma nuvem. A não ser que você vai ficar olhando aquela é bonitinha, parece um coração, ou aquela outra, nossa, parece um dragão, mas elas vão passar. Mas, principalmente agora, depois daquele susto enorme que a gente passou 15 dias atrás, se vem uma nuvem mais carregada, a gente fixa nela e deixa que ela nos atordoe, que nos cause medo e destruição. Assim são os nossos pensamentos. Lembre-se que o pensamento gera uma onda que um dia retorna para você. Aqueles que vêm e se vão como as nuvens são simplesmente pensamentos que não agarramos, que não nos fazem mal. Mas aqueles que a gente agarra, que causam a tempestade em nosso ser. E o que adianta o ódio? Vai mudar o fenômeno da natureza? Ele é a expressão do nosso orgulho. Então, o que precisamos fazer? Mudar o foco.
Vou exemplificar contando uma história do momento espírita, chama Uma História Chinesa. Lin acabara de se casar e estava muito feliz, mas ela tinha um pequeno detalhe: a sogra. Todos têm, né? Ela amava muito o marido, mas não desejava aquela sogra, porque na tradição chinesa, a nora tem que servir a sogra. E aí os meses foram se passando e o que de início era um desconforto, um simples mal-estar, foi se transformando num terrível sentimento. Ela passou a odiar sua sogra e não queria servi-la mais ano após ano. Então ela foi procurar um velho sábio e foi atrás dele e disse que precisava de ajuda, que precisava se livrar da sogra. E o sábio escutou ela com paciência e providenciou algumas ervas. E quando entregou, explicou: elas são venenosas, elas devem ser feitas um chá e servidas todos os dias, uma vez ao dia. E a Lin perguntou: e o que acontecerá? Ora, depois de 6 meses, a sua sogra morrerá. Mas você tem que tomar muito cuidado para que ninguém desconfie de você. Então, você tem que tratar a sua sogra muito bem. E quando ela morrer, você tem que chorar bastante. A jovem foi para casa toda feliz e já no dia seguinte começou a fazer o chá. E também começou a tratar a sogra muito bem. Aí os dias foram passando e 3 meses depois, ela se deu conta que a sogra estava diferente. Ela não era mais tão complicada, nem chata, nem arrogante. E quando estava para completar os 6 meses, ela ficou muito apavorada, porque ela não queria mais que a sogra morresse, porque ela tinha se transformado numa mãe para ela. Então ela correu para o sábio e falou assim, com todo o seu arrependimento, e o sábio escutou e explicou: não foi sua sogra que mudou, mas foi você mesma. Mas ela morrerá. Ela falou: não, ela não morrerá. Não se assuste. Essas ervas não eram venenosas, mas simplesmente vitaminas para você. Então, podemos fazer que nem a Lin? Mudando o nosso foco, nós fortaleceremos o perdão, então estaremos nos modificando. E o reino de Deus não está circunscrito a um lugar e a sua sede está na consciência. A Dona Alzira que falou isso. Está na hora espírita que somos de mudar os nossos pensamentos e fortalecer o amor. E a Dona Alzira também nos ensina que interesses doentios são entraves à nossa felicidade. E parando para mudar o foco, você vai se alimentar de novas energias, daquelas vindas do mais alto. Nos proporcionará sair da roda das encarnações presas ao ego, ao orgulho, ao ressentimento e mudarmos o padrão das nossas ações para as de amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, que é o tema desse capítulo. E como mudar? Através sempre dos ensinamentos de Jesus. E, ao meu ver, o orar e vigiar é muito importante nesse ponto. Atualmente, a tecnologia nos faz ficar o dia inteiro sintonizado aos aparelhos que nos alienam de nossa mente, que trazem tanta informação boa quanto ruim e que não nos deixam ligar com a nossa verdadeira essência, com o nosso Deus interno. Sabemos que a felicidade independe da aparência e das posses e que estes são poderes transitórios. Todos temos exemplos de pessoas simples e felizes dentro de suas dificuldades, doenças e necessidades. Como adiamos a nossa transformação moral, deixando sempre de lado o outro,
e pensando sempre no eu, no meu domínio, no meu poder, no meu ter, na minha opinião, acumulamos muitos débitos pesados que ficam insuportáveis de serem conduzidos. Nossos guias espirituais, podem ser os padres, os pastores, os sacerdotes, eles todos ensinam a necessidade de transformar o nosso comportamento para que a nossa existência tenha mais sentido e paremos de sofrer. Jesus, nosso maior exemplo, conviveu com a humanidade, doando-se em amor, para que a dor desaparecesse da terra, para que essa dor cedesse lugar à alegria e à solidariedade. Vamos procurar parar essa corrida desenfreada pelo prazer e pensar no amanhã. Por mais demorada que pareça ser nossa vida, ela é curta, bem curta perante a eternidade. E mesmo que não pensemos na morte física, ela é a nossa única certeza e nunca sabemos que dia que ela vai chegar. Vivamos então sempre em harmonia e não tenhamos vergonha dos atos que praticamos, procurando sempre analisar este ato receoso e experimentar outros melhores nas próximas ocasiões. Sempre temos outras oportunidades, não se julgue, não se culpe, pois isso não leva a nada. E principalmente, não julgue o outro. Use de compaixão, ponha-se no lugar do outro, pergunte-se o que Jesus faria no seu lugar. E procure estar mais vigilante. Vamos procurar viver dentro desse horário e vigiar. Nós que complicamos esse ensinamento. Ele é muito simples. Sabemos que a oração nos liga ao Criador. Claro que você não vai começar a rezar o Pai Nosso toda hora, mas você pode fazer uma oração curta que te faça mudar seu foco daquele pensamento recorrente, por exemplo. Uma oração curta pode ser: eu sou como Deus me criou, ou eu sou como o amor me criou. Pode ser também: descanso no amor, descanso na paz do Senhor, descanso no Espírito Santo. Então você pode escolher alguma frase que te ligue ao seu âmago, né? E quando se der conta que está pensando fixamente em algo, né? Pense na sua frase, na sua oração curta. Por exemplo, eu escolhi: eu sou como Deus me criou. Mas não vai ficar repetindo ela, não. Sabe por quê? Vigiar é observar. Então pense a sua frase e solte, e simplesmente vigie, observe. O observar é um ato que te ajuda a ficar no momento presente. E quem sabe a receber auxílio através de alguma intuição que muitas vezes é aquela mensagem do seu mentor. Mas se você estiver preso nos seus pensamentos, quer dizer, se estiver divagando, você não vai conseguir escutar. Também você não precisa ficar ansioso se não receber logo em seguida uma resposta, porque ela vai chegar no tempo certo. Aprenda com a natureza. Você já viu algum animal preocupado em comprar comida, ou arrumar sua casa, ou se o governo é corrupto? Lembre-se da frase de Jesus: olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E quando você entrega, deixando o lírio crescer, você passa a ser um observador. Você vê o que precisa ser feito e parte para a ação, fazendo uma coisa de cada vez, né? Você precisa podar a planta, ou você precisa aguar a planta, ou adubar. Você está observando.
e sempre que puder pratique o bem, pois você nunca se arrependerá de auxiliar o irmão caído ou aquele irmão que você odeia. Deixe o orgulho de lado, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Toda a nossa ação no bem auxilia na melhoria do planeta. Mesmo que nos sintamos ainda abandonados, excluídos, incompreendidos, procuremos não desistir da luta, buscando as orações que nos ligam diretamente ao nosso Pai Divino. E em qualquer situação, busque Jesus num bate-papo honesto. Não precisa palavra rebuscada, nem oração decorada, mas uma oração do coração. Ele nos ama, sem ver nossos defeitos e sem nos julgar. Vem em nosso socorro e ajuda na nossa iluminação. Deus está presente em todas as criações, mesmo naquelas que classificamos como maldosas, sofridas, porque estas classificadas como maldosas e sofridas são ainda ignorantes. Lembremos sempre que os erros de hoje se transformam nos acertos de amanhã. E aqueles momentos amargos e de difícil passagem depois se transformam em instrumentos de ensinamento. Deus não nos dá a cruz mais pesada que nossos ombros não possam carregar. Portanto, todos os momentos difíceis de nossa existência são necessários para nosso crescimento e evolução, para que aprendamos a agir no bem e fiquemos mais felizes com as conquistas que levaremos para as nossas próximas existências. Se nos compararmos com os atletas, por exemplo, ninguém conseguirá chegar ao pódio se não tiver disciplina, esforço e muito treinamento. E a vitória dependerá da perseverança nos objetivos que desejamos alcançar. Nós construímos o paraíso com nosso esforço e empenho, e ninguém fará lição por nós mesmos. E nós também não mudaremos ninguém. Então, só compete a nós mesmos a mudança da nossa trajetória. E quanto antes trocarmos a direção, mais rápido alcançaremos os mais nobres objetivos. Trabalhe então com firmeza e propósito para se transformar numa pessoa melhor, amando a todos, aceitando, apreciando, perdoando sempre, sendo paciente e fraterno. Amado Mestre Jesus, te agradeço, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para refletir sobre os Teus ensinamentos de amor. Agradecemos, Mestre querido, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de estarmos vivos nessa experiência de crescimento e aprendizado. Pedimos ao Mestre querido, por toda a terra, para os dois planos da existência, encarnados e desencarnados, para que nesse momento, esse momento tão importante de transição, que todos nós estejamos de olhos abertos, ouvidos atentos, para aproveitar todas as oportunidades e todos os convites para renovarmos a nós mesmos na direção do amor e da paz. Agradecemos por essa casa abençoada do Grupo Espírita Irmão Gabriel, que tanto nos ampara e nos auxilia nos diversos desafios da vida. Que as bênçãos do mais alto possam recair sobre essa equipe espiritual abençoada e que as tuas bênçãos de luz continuem a nos envolver
e que nós tenhamos a serenidade e a paz para nos elevarmos para sentir este amor que envolve a terra constantemente, esse amor que emana de ti a todo momento. Que seja feita a tua vontade, Mestre querido, em nossas vidas e em nossos corações, que assim seja.